Bom dia! Hoje são 2 de setembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão de língua portuguesa que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Cargo oficial de Defensoria Pública. Esse concurso foi realizado em 2013 e o órgão que organizou as provas, a FCC, Fundação Carlos Chagas. Veja aí a questão. Temos aí, gente, vamos lá. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo de evoluíam está na frase dois pontos. Você vai escolher aí a única alternativa entre as 5, A, B, C, D, E, a única alternativa em que o verbo ali esteja flexionado no mesmo tempo e modo do verbo evoluíam. Veja aí na questão acima. Evoluíam. Entendeu? Muitos candidatos em concursos públicos perdem uma questão, perdem questões, porque não entendem o que a questão quer. É muito importante você entender o que a questão está pedindo, porque às vezes você pensa que é outra coisa. Então a questão aqui está querendo o seguinte, que você escolha apenas uma alternativa em que o verbo nessa alternativa esteja no mesmo modo e tempo de evoluíam. Veja aí acima. Evoluíam. Em que tempo está esse verbo aí, hein? Evoluíam. Em que modo? Em que tempo e em que modo, hein? Como sabemos, temos 3 modos, né, verbais. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. E os tempos são muitos, não é? Presente do indicativo, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. São muitos, não é? Então, a questão quer que você escolha um verbo em uma alternativa apenas, em que esse verbo esteja no mesmo tempo e modo de evoluíam. Certinho, gente? Veja em que tempo e modo está o verbo aí conjugado evoluíam. 1 minuto para você resolver essa questão aí. Vamos lá, 1 minuto.
Muito bem, gente, vamos resolver a questão aí. Veja o enunciado da questão. O verbo flexionado, nos mesmos tempo e modo de evoluíam, está na frase. Então vamos encontrar a frase aqui, alternativa, não é? A questão quer que você encontre uma alternativa em que o verbo esteja no mesmo modo e tempo de evoluíam. Muito bem. Para resolver essa questão aí, é óbvio que eu tenho que conhecer em que tempo e modo está o verbo aí evoluíam. Eu tenho que saber em que modo e tempo aqui o verbo evoluíam. Só assim eu vou encontrar a alternativa correta. Eu tenho que saber em que tempo está evoluíam e em que modo. Está no modo indicativo, no pretérito imperfeito do indicativo. Então, evoluíam está no modo indicativo e no tempo pretérito imperfeito. Eu digo assim: eu evoluía, olha aí, pretérito imperfeito do indicativo. Eu evoluía, tu evoluías, ele evoluía, ela evoluía, nós evoluíamos, vós evoluíeis, eles evoluíam, elas evoluíam. Entendeu? Então, evoluíam está no modo indicativo, no tempo pretérito imperfeito. Então, eu vou encontrar aqui na alternativa, aquela alternativa que trouxer um verbo nas mesmas condições, um verbo no pretérito imperfeito e no modo indicativo, assim como evoluíam. Entendeu? É isso que a questão quer. Então, vamos aí. Alternativa A. Caçamos mamutes e outras espécies até a extinção. O verbo aí, caçamos. Caçamos não está no tempo pretérito imperfeito do indicativo, não. Está no modo indicativo, mas em outro tempo. Aí, o tempo presente do indicativo. Eu digo, eu caço, tu caças, ele caça. Nós caçamos. Olha aí, a primeira pessoa do plural do presente do indicativo. Nós caçamos. Caçamos mamutes. Então, a alternativa A está errada. O verbo aí, caçamos, não está no mesmo modo e no mesmo tempo. No mesmo modo está, é indicativo. Mas não está no mesmo tempo. Porque evoluíam, pretérito imperfeito do indicativo. Caçamos é presente, diferente de pretérito imperfeito. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B de bola. Sempre foram perfeitamente naturais. Veja o verbo aí, foram. Foram. Foram também não está no mesmo tempo de evoluíam. Está no mesmo modo, indicativo também. Mas o tempo é outro, foram. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram, elas foram. Então, foram está no pretérito perfeito do indicativo. Evoluíam está no pretérito imperfeito. Evoluíam, pretérito imperfeito. Foram, pretérito perfeito. Então, não está no mesmo tempo. Logo, a alternativa B está errada. Alternativa C de casa. Glândulas sudoríparas que substituíram os pelos. Veja o verbo aí, substituíram. Substituíram está no mesmo modo de evoluíam, no modo indicativo. Só que não está no mesmo tempo. Substituíram. Eu substituíra,
tu substituíras, ele substituíra, nós substituíramos, vós substituíreis, eles substituíram. Então você vê que o verbo substituíram está no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Pretérito mais que perfeito. Eu substituíra, tu substituíras, e aí vai. Eles substituíram. Pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Então, substituíram não está no mesmo tempo que evoluíam. Evoluíam, pretérito imperfeito do indicativo. Substituíram, pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, a alternativa C também está errada. Alternativa D de dado. Cujas mãos tinham esse formato mais adequado. E aí, o verbo tinham. Tinham está no mesmo modo que evoluíam, modo indicativo. E também tinham está no mesmo tempo que evoluíam, no pretérito imperfeito do indicativo. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Por quê? Porque o verbo aqui ter, tinham, está no mesmo tempo e modo de evoluíam. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham, elas tinham. Então, tinham está no mesmo tempo e modo de evoluíam. Logo, a questão quer essa alternativa aí. Alternativa correta, letra D. Alternativa E. Certamente representam a possibilidade de sofrimento para milhares de seres humanos. E aí o verbo representam, representar. Representam está no mesmo modo de evoluíam, mas não está no mesmo tempo. Evoluíam, pretérito imperfeito do indicativo. Representam, presente do indicativo. Eu represento, tu representas, ele representa, nós representamos, vós representais, eles representam, elas representam. Então, representam está no mesmo modo de evoluíam, modo indicativo. Todavia, não está no mesmo tempo. Representam presente do indicativo. Evoluíam, pretérito imperfeito do indicativo. Então, a alternativa E também está correta. Resumindo, a única alternativa correta aí é a letra D, de dado, porque tinham está no mesmo tempo e modo de evoluíam. Mais um vídeo e muito obrigado.